Que isso, Gabriel? As meninas para que precisa. Que isso, Gabriel? Dando uma. Que gente, diz que eu pulei no. Coitada da tia, tem que ficar limpando o trem por vocês, gente. Oxidação. Ai, você não lembra. Meu Deus, não, fazendo isso. Não, então lembrou. A diferença do nosso grupo, da quando tinha de 7 da manhã, que quando tinha de 10 e meia, né? A gente falou na aula, né, que a gente fazer a meditação, que é sobre medição de árvores, né? A gente falou do diâmetro, que a gente pode fazer, se a gente tem, principalmente para avaliar a muda, se tem alguma experiência, se eu vou tirar de mudas, a gente vai ter que ver a feita, eu falei que eu me atendo de altura na árvore, né? Então a gente vai ter aquela questão do goleiro. Eu fiz essa recomendação, esqueci de um equipamento, mas depois a gente vai dar para outra. O que a gente tem na questão do goleiro? É aquela diferenciação de que tem o caule e a raiz, né? Então você vai pegar lá, a gente vai medir com com açúcar, que eu esqueci de trazer. Aí não tem problema não para assinar o doutorado. É o mesmo sistema, né? Eu falei de muda para os fios pequenos, a gente tem um parquímetro. Chegar lá no pé da muda, vou encostar, vou fazer a medição, como é um diâmetro bem menorzinho, então a gente faz com o parquímetro. O que é açúcar? Açúcar, a gente vai falar no parquímetro grandão, como trouxe ele hoje aqui, ele vai pegar em diâmetros maiores, né? Então a gente mede em floresta, geralmente, acima de 5 centímetros nessa questão de diâmetro, então tem um açúcar com equipamento igual ao parquímetro, que é maior. Desculpa, eu estava no conselho, saí correndo para a sala que estava lá em cima, não peguei ela, porque até separado. Na próxima aula eu trago que a gente vai fazer, então a gente vai fazer esse critério de medir. Ou então, aquilo ali, que eu vou pegar o CAP e o DAP, e a gente tem a altura. A altura na muda é direto. Vou pegar uma trena, né, se eu estou um experimento, de avaliar crescimento de muda, e vou medir com a trena, com a régua, conforme um pouco o tamanho, que é fácil de medir. E a altura que é mais complexazinha, né? Então a gente tem que fazer estimativas, né, para a gente chegar nesse critério, né? Então o que a gente trouxe, né? Acabei que eu não trouxe açúcar, mas trouxe os outros de altura, vamos subir ali em cima, quem vai fazer uma medição, para ver na prática, né? Os equipamentos que tem. Fala com vocês, Gabriel. Não para. Pior que canarinho é um bom apelido. Pior que canarinho é um bom. Aqui do vídeo. Sacanagem. Esse cara é bom, cara. Então, qual é que mudou o seu bagulho que vocês vão falar? Vocês vão levar no chão? Ó o Luizinho. Aí, Luizinho. Tu viu assim onde eu vou? Mata a zero. Aí, Luizinho. Aí, André. Não é limão não, não é limão não. Não? Ainda deu barulho que não tem nada. Eu cheguei em casa e chegava lá no chão. Macaxeira não. Uma caixa de mandioca. Caixa de mandioca. Ih, esse aqui tá ruim. Mas a gente todo mundo divide, ué. Quem que é? Tá ruim. Gabriel. Ah, não. Não ficou feio.
Aqui, o direito da metade tá ali, tá? Tem outra. É morrer. Olha aí, um dia pipoca, um dia mexerica. Tá pedindo que o outro não. Depois me diga que você tá aqui. Eu quero mais. Porque não é limão não, só. Eu sei, meu irmão. Inteiro. Aí ele disse. Quem fez contigo? Rodrigues. Igual o Lucas. Botando o Lucas aqui, ó. Você tá ruim? Tipo assim, acho que a parte de cima, mas não vou deixar. Eu vou esperar Tá outra. escapando. Você fica na... vai no centro aí. Acho que dá pra selecionar os gomos lá aqui. Aqui, ó, só parte de baixo. Tá, não, viado. Aqui, Tá doido? Quem foi? Tá, mata fortalece, eu não tá ruim. Vai perder no TikTok. Eu tô comendo pipoca, ele vamos ir lá. Bom, já que a gente tinha falado aquela questão do diâmetro, né? Então, eu não trouxe, esqueci lá, saí correndo, porque tinha um negócio, aquele critério da açúcar, pra gente medir o que a gente convencionou numa árvore, né? Vai dar, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma árvore para vai dar justamente a identificação. O que eu teria que medir aqui? As duas, né? Vai ser diferente do 1,30 m. Eu vou ter que medir uma aqui e uma aqui. Se eu medir aqui, isso aqui está dando uma deformação que não é o real dela, né? Vai me dar problema de eu estimar aquele critério lá do volume, né? O que a gente falou? Eu tenho mais que medir. Pelo que eu vou lá no armário, hein? Você coloca a meta. Como eu falei, realmente não baixa qualidade, não tem aquele critério. Vou fazer, então o que eu teria? Eu só vou medir aqui. Mas eles inventaram uma árvore muito difícil. Vou medir mais aqui em cima, ela deu 80,3 CAP. Tá mostrando aí? 80,6. Não, tá falando 80,6. Opa, tem nem gás. Dividido, cara, eu teria que
fazer conta lá, né, e é uma árvore de 25,6 centímetros de diâmetro, né? Só que eu teria que fazer essa conta, né? Como que eu poderia ter direto, né? Que eu falei. Deixa eu voltar aqui. 25,6 de diâmetro, né? Que eu peguei a circunferência. Isso aqui, igual falou, a gente vai fazer coisa, talvez a outra aula, ou depois no computador, vai mexer um monte com os índices lá pra gente mexer, naquele critério, porque é conta demais pra gente fazer. O que a gente teria? Eu poderia fazer isso, eu não trouxe, né? Vou falar aí, se eu errado, mas como é que seria que se eu fosse usar uma assuta, né? Vamos usar o filhinho dela aqui, que é o paquímetro, né? Que não vai dar. Se eu tivesse com uma assuta, como falou. Na prova eu tinha que falar assim, o que é assuta? Um paquímetro grandão? Não, é assuta o nome do equipamento, né? Eu ia pegar aqui, ia fazer aquele critério, eu já me dava direto, bem mais fácil o diâmetro daquele então. Na próxima aula eu trago a assuta. Esse aqui eu trouxe por quê que a gente está falando? Às vezes a gente vai fazer análise de muda, análise de regeneração, tem uma coisa. Eu vou usar o paquímetro para medir. Muda eu pego lá no coleto, como eu falei lá na sala, e depois eu vou pôr critério e vou medir aqui. Eu vou ter o diâmetro dele. Só que ele não pega para a árvore aquele critério, né? Então a gente tem. Então aquela outra medição lá que a gente vai fazer. O que eu falei? Eu tenho uma fita diamétrica, né? Essa é para medição florestal. Cortado. O que é ela? É uma trena. O que é a diferença dela? Aqui ela está em escala de metro. E aqui ela está em escala de diâmetro, que ela já vai medir direto, né? Então eu vou passar lá. Mas eu fiz. Se eu vou dessa você tá achando muito. Direto já que eu tenho para coletar diâmetro, né? Então essas são aqueles critérios. Quando que eu vou usar? Ah, eu quero medir essa árvore aqui, aquela ali. Não tem como eu pegar uma assuta, que eu não tenho uma assuta daquele tamanho que o braço abre. Qual que é o diâmetro dessa? Essa aqui está diâmetro. Tamborim, orelha de onça. Antigamente o pessoal botava, que tem um nome comum de pegar, né? Aquela que parecia uma sibiruna, não estou vendo. Aquelas folhinhas, né? Que está secando. Mas o que tinha? O pessoal chamava também de orelha de negro, né? Então hoje a gente, num critério fazer, você vai numa mata nativa bem antiga, a gente não vai conseguir. Eu não tenho uma assuta. A assuta geralmente que eu tenho lá, a gente vai ver aqui, eu ia pegar ela aqui, mas eu não consigo medir. Sabe? Então tem que medir com uma fita, nem com a fita diamétrica, tem que ser com uma trena, com um critério desse, né? Então, essa aqui é uma árvore complexa para a gente medir, né? Então, na questão do diâmetro, né? Cadê um auxiliar aqui para ajudar a puxar lá do outro lado? Pode dar uma volta nela, né? Botar meu DAP meu mais ou menos aqui na barriga, né? Pode. Acho que o mochila tá lá na nossa. Pra gente tentar tirar o erro, né? Ele vira para o lado. 7,4. Sai na foto da
teoria essa aí que a gente fazer por ela dar mais Eu tô falando ela aqui. O cara me ensinou. Eu sei que o meu 1,30m dá na barriga. Igual eu falei. Você tá esticando a treina. Se você for fazer um inventário, né? Seja pra você facilitar. Você estica ela, você aqui, ó, na minha barriga aqui, né? Porque igual falar DAP é difícil a gente ter nesses locais. Aí a gente tem, né? Então, a gente tem essa vamos dizer, essa característica dessa dificuldade. Eu vou trabalhar no inventário, né? Eu já mais ou menos vou calcular mais ou menos a minha altura e saber esse critério, né? Então a gente vê o diâmetro. Você vai direto na árvore, encosta, fazer aquele critério, né? Então aí a gente está numa fase aí que você pega, o mais difícil é a questão da altura. A altura é complexa, né? Essa fita aqui tem. Quanto tem, Gabriel? Quanto Gabriel dedicou pra medida? Quanto? Eu acho que vai uns. Dá um Não, prédio acho que não de chega 4 aqui, não. andar? chega. Não, se você Gabriel, pegar, não chega não, é aquela coisa, você sair daqui, eu vou trabalhar numa prefeitura aí no meio ambiente. Você vai estar vinculado com a defesa civil. Aí você vai pegar lá, tem uma árvore lá, ela vai cair na minha casa, naquela distância. Deixa eu falar, tem mais rapidinho de irrigação aqui, aí mais você está passando debaixo dela, né? Então a gente tem esses outros critérios. Aqui eu medi o CAP, agora a ideia é que eu pensar como eu medir a altura. Até naquele critério de fazer volume e tal. Essa árvore aqui, pra caramba com mentira, porque a característica, a morfologia dela, ela abre aquele critério, não é uma árvore reta. Quando chegar, então eu quero medir o tronco, que parte que eu quero medir aqui, o bucho dela, aqui ela ramifica por um monte de lado. Então aqui eu vou medir a altura total, né? Aí eu pensar assim, qual que é a altura total desse tamboril aqui, né? Qual que é o mais alto dele, daquele critério. Se eu tivesse estivando volume de madeira, ou pegando um desses troncos mais amplos aí, fizer para me jogar na equação. Só que aí eu tenho um grande problema, né? Vamos ali falar dos equipamentos de altura. Eu falei, esse aqui eu regulei lá no quilômetro lá de Cristo, lá. O que era aquela ideia que ele falou, essa vegança de triângulos, né? Então o que eu fazia? Isso aqui eu tinha uma baliza de 2 metros, não tem, né? Na época eu pegava, o que eu faço? Eu teria que pegar uma baliza, o que foi de 2 metros? Era uma trena, uma baliza daquela de topografia, tinha que ter pegado uma lá pro prédio, lá embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou andar nessa distância aqui até eu pegar da árvore. Quando eu for incidindo a parte de baixo no pé da árvore, aqui em cima na copa, e a hora que eu andar, que eu chegar, que eu conseguir encaixar a árvore lá, a copa e o pé dela aqui, aí eu olho onde que está a baliza. Se ela estiver aqui, ela vai me dar a altura da árvore, né? A gente vê lá que no final, o seu metro aproximado não tem tanta precisão, né? Ela vai lá, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, depois 13, eu não consigo nem meio aqui nesse, porque vai conforme o tamanho da árvore, eu vou ficando mais distante, mas é um método que dá para você ter uma aproximação. Como que eu poderia, método prático, você está no campo, pega uma coisa, se eu tivesse aquela baliza lá de 2 metros, eu mesmo com o dedo, eu consigo fazer ela aqui naquela distância e vou ter uma estimativa de volume. Quando a gente trabalha lá em inventário, se eu estivesse no meio do mato, eu não consigo ter nem conta de árvore para botar. Então tem que a pessoa colocar o quê? Uma estimativa próxima, vai lá, coisa. O Gabriel tem 1,80 mais ou menos. 3, Fica aí. 4, 5, Ainda falta um pouquinho. Ainda estou perto para falar, tinha que ser mais longe.
Vamos botar umas 7 vezes, aí multiplica 7 a altura dele. Isso que eu vou falar, se tiver o ângulo, aí a gente tem aquelas outras estimativas que eu vou falar, né? Eu trouxe aqui. 12,5 mais ou menos. Quanto? 12,5 mais ou menos. É, a gente vai ver aqui. Aí esse aqui enquadra, professor? Vamos ver se minha altura tá certa, né? É, você vai ter que andar bastante pra você encaixar É. ela. Até que você, como eu falei, você tem que encaixar ali o pé dela, a copa, a ponta da copa e vir aqui, a baliza de 2 metros. Se ela tivesse ali, como ele falou, 12,5, que calculou, essa baliza ia estar aqui assim, né? Olha o tanto que eu ia ter que andar lá pra frente pra poder achar. Isso dentro do mato você não faz. Foi levantada a questão do norte, né? O equipamento de médio ângulo que tem. Esse aqui é um ipsômetro, né? Que a gente fala lá, um Bloom Light. O que ele tem? A primeira medida dele aqui é ângulo. Se eu tiver inclinação, a hora que eu medir dá ângulo. Só que esse aqui, para facilitar a gente, né? O que eles fizeram? Botaram um monte de régua graduada aqui. Aí aqui tem 8. Se eu tiver a 8 metros de distância daquele ponto, ele já me dá em metros convertidinho. Se eu tiver a 15, eu uso essa escala branca aqui. Se ele tiver a 20, eu uso essa escala verde. A 30, essa outra branca, e a 40 metros, essa outra escala. Por que deu essa variação? Conforme o tamanho da árvore, se eu chegar aqui a 8 metros de distância dessa, eu não vou conseguir nem ver a copa direito. Então eu vou ter que trabalhar a uma distância maior, né? O que é o inconveniente desse? Eu tenho que saber a distância que eu vou trabalhar da árvore, né? Então aí a gente tem que usar uma trena para me escolher aquela distância que a gente vai fazer. Semelhante a isso, a gente tem, se você quiser fazer em casa, você regula, depois eu até passo as fórmulas aqui. É uma prancheta, que a gente fala lá, de altura, né? Dendrométrica. O que ela é? Ela faz um pêndulo igual aquele do aparelho ali, o coisa dele. Ela é menos precisa e tal. Essa aqui eu não me lembro se foi para 20 ou 30 metros que eu regulei ela. Então, o que eu vou fazer? Se eu regulei ela para 30 metros, eu vou ficar 30 metros da árvore, eu vou botar assim, a hora que isso aqui coincidir lá com a altura, eu deixo estabilizar. Tá. Eu vou dar aquele mesmo questão do pêndulo lá. Esse aqui eu posso fazer em casa, né? Um clinômetro, então já está regulado para distância, né? Se eu quisesse regular ele para grau, eu fazia um clinômetro aqui também, né? Aí eu ia pegar pela distância conforme canto os graus que ia dando. Isso aqui é mais difícil, isso aqui ele é mais fácil. A gente tem um outro. Esse aqui é chaminzinho, sabe? Eu não gosto, eu prefiro o outro ali para trabalhar. Esse é digital. O que eu faço? A primeira coisa, eu vou ligar ele, aí ele tem lá, ele está regulado para 20 metros de distância. Então eu vou ter que ficar 20 metros de distância da árvore. Eu dou outro ponto, ele vai me dar a distância em grau. E se eu bater o outro ponto, ele vai me dar em altura. Então eu vou ver ele lá em cima, onde que eu tem que ser com 2 olhos, né? Um ali para mim ver onde que coisa o fio. Eu me dá a altura direto. Depois quem quiser ver, ele costuma desligar e tem que ficar ligando ele de novo. Por isso que eu acho ruim dele trabalhar. Ele tem um sistema de economizar a pilha, né? Vou ver se ele já desligou, não. Então, esse é mais chatinho de trabalhar. Igual falou, a gente tem uns mais sofisticados, né? Eu pedi para a escola comprar, não sei nem se até o aposentar vai comprar, né? A laser, não, porque ele custa quase 20 mil reais, né? Então já cai naquele critério. Você põe o leitor laser lá no pé da árvore, e aí ele já te... Conforme a distância que está, você não precisa ficar numa distância fixa, ele já corrige tudo a hora que você faz e calcula. É um computadorzinho, né? Tipo mas é caro igual aqueles equipamentos de topografia lá que o Fred usa, de estação total, mais caro que estação total, que um GPS topográfico. Então, não sei quando que a escola vai pedir. Tá brincando com minhas dona Samila, pede uns 2, 3, falando vou pedir um para ver se vem, se eu pedir 3, aí que não vem nunca. Se ele desligar, aperta ele desliga. Aí a gente tem essa nuance, né? O que é a desvantagem disso? Então, se eu quero saber a altura daquela árvore ali,
Eu vou ter que trabalhar uma determinada distância dela, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que esticar a trena e ver a distância. Cadê o voluntário lá de chegar no pé da árvore? Vamos ver que distância que nós estamos aqui. São 12 metros, né? Pode achar. 12 metros. Já vai lá pra Nossa, 12 metros. Ainda vai na outra. É o bem. O quanto que é o ticket? Começar a ser 3%. E o lanche é de 50. Eles almoçam pra você ter pouco. Tem R$5 no seu hoje dá pra comer, né? Pra pagar um monte, né? Não, no final de vizinho. Você vai lá no meu pai almoçar, você vai almoçar. É porque eu tenho que ir lá no. Nossa, você Lá no acha? Pontilhão ainda, velho. Eu acho que não, porque aqui tá 12 ou não, pode ser 20. Em casa, depois sai. É. É, literalmente. Ele costuma desligar, travar, vamos chegar lá. Apertar aí. Lembra daquela vez lá do. Gente, que legal. Como é que chama o negócio do Maria? Caldeira. O topógrafo. De medida topográfica? Eu li. Eu já vi aquele lá também. Peraí. Tira uma foto minha. Aquele Quanto dia tempo lá o telefone que você que vai o dar? povo da terceira Você me estava interessava. vendo no mais novo ou um amarelo que tem lá? Um antigo. É um amarelo, né? Desse mais velho. É o que o Fred mostrou pra nós. Espera que tem bastante. Ô, mas funciona, viado. Você sabe que lá Eu sei, daquele troço é velho. funciona até hoje. É o povo tentando medir na dentro de sala. Eu chegava, parava assim na frente e eu não tô conseguindo enxergar. Ô, na moral, velho. Essa topografia. É. Assim, Não é na fácil. matéria é mesmo, mas só o o jeito jeito de do explicar. professor Mas tu vê a árvore, deixar mais clara a matéria. Não, você só vai, ele só vai medindo aqui, Ele cara. complica demais, mano. Nossa. Não é que é Tá difícil a medindo? matéria, é que Viu? sim. É muito prático. Eu achei que você via a árvore, você não vê nada do que tá lá do lado longe. Você tá a menos 20. Tá menos 20? Menos 20 metros do teu pé. E vamos menos 20, mais ou menos. E aqui, ó. Vou andando. Eu acho que Primeira medição. O que eu tenho que fazer, como eu falei? A segunda, como ela está medindo aqui de um ângulo nessa distância que eu medi aqui, até em cima. Então agora eu tenho que destravar ele nesse botãozinho. E vou lá embaixo e miro lá no pé da árvore. a primeira você fez aonde? Lá nos galhos lá em cima. Aí aquela no pé da árvore, ela deu 15 metros, mas pode botar mais 20 centímetros. Então a distância vai ser 15,2, né, que eu falei, mais 0,2. Mas eu não entendi esse último, professor. O 02. Não entendi esse último. Aqui porque ela tá 0, ela foi pro lado de baixo. Mas agora você mirou no pé? No pé da árvore. Aí você mede um ângulo primeiro. É, se eu tivesse medindo o ângulo aqui, ela estaria dado. Provavelmente, tem que olhar isso aqui, uns 2 graus. Aí eu ia multiplicar a tangente, fiz pela distância, se fosse com inclinômetro, né? Então aqui já me dá direto. A primeira eu medi porque ela tá aqui, ó. O 0 é aqui, né? Quando eu vou falar assim, eu solto ela, vou medir lá em cima. Então aqui eu tenho uma visãozinha, eu escolho. Essa árvore tá difícil do ponto, eu escolhi esse aqui. Professor, mas aí
você falou assim, que aqui tá 30 metros. Aham. Menos 20 dá. Aí não seria essa linha verde, é a linha verde ou a linha branca? É a A branca. verde lá é 20, a branca é É. 30. Já tem a Chega assim, escala. tá... Ah, tá, metros. Não, tá, entendi. Aqui é metro toda, né? Eu pensei que... A primeira é só que é em ângulo, né? O ângulo aqui dessa primeira seria 28 graus, né? Ah, tá. E você só considera a primeira que é ângulo e É, as outras, as dependendo da outras, vamos distância. falar, ver se é a outra aqui. (15,9) se fosse pelo ângulo, né? A gente achou 15,2, então tem a diferença de lente, porque eu não peguei a diferença daquela outra aula, né? Então o que é a vantagem? Essa escala aqui já está convertida, então não precisa ficar fazendo essa conta, vezes tangente. Se eu tivesse aquele aparelho lá da topografia musical dele que eu vou mostrar, um cronômetrozinho de mão, que você tira ângulo e tal, ou se eu colocasse um teodolito aqui e fizesse aquela visada medindo essa distância, ele dá aquela angulação. Só que igual eu falei, o que a gente tem? Eu estou medindo aqui na altura da minha vista, né? No mínimo, eu poderia fazer aquilo, medir no pé da árvore se eu quiser, ou então pegar uma trenazinha para me facilitar, ver qual que é a altura da minha vista aqui e somar. Quer achar o ângulo. O que você avisar aqui para... O ângulo. Presta atenção, deixa eu ver se como é que você está... Mas eu somaria para achar o ângulo total? Não, o ângulo aí você faz de um para cada canto, né? Tá, mas aí eu somaria com quantidade. Vou regular ele aqui para 30 metros. Eu somaria. O ângulo e fazer dá errado. Tem que ficar fazendo os cálculos separados. Aí eu vou mudar. Mas você não tinha feito... Altura. Essa muita demora para... Mas está dando em torno de 15, aqueles 15 e pouquinho que eu achei com esse aparelho, né? Então... A vontade é, Tem que travar na hora que aquele marcação fica. Nossa senhora! O cara qual é? Tem ali no ângulo ali. Nossa, É. Uma marcação. Você escolhe, é você treinar, ver aqueles dois lá, onde você for, a pontinha. Aquela pontinha tem que estar encaixada onde eu quero Ele mirar. tá solto lá, o aí você solta ele aqui Hoje não fui e aperta como um gatilho do revólver, mas 30 metros é aqui. Se você tiver, dá um errinho, né? É igual assim. Eu vou somar aqui. A primeira medida. Pode escrever aqui? Pode. Aperta. A segunda foi do pé. É, você tá aqui, né? Não, peraí. A reta da árvore. Eu treinar isso também. Eu percebi o todo. Quanto você Ele tá tentando seguir a árvore lá na 30 graus. Eu também acho. Gente, ou essa altura aqui. Tipo assim, ah, nós tá 30 metros aqui, quando chegou no negócio assim... Não, 16 não. Não, é embaixo, a linha branca. 2 e altura 1. Quase Não, é a... tá 30 metros, é um ângulo da... Não, esse aí é só um negócio É mostrando igual que é a metro. mesma coisa que você a mesma coisa que você Ah, então falou. é por isso que seria esse mais esse. Com mais Agora eu entendi o que você tava falando. Então, porque tipo assim, tem um negócio de metro aqui, eu pensei, não, 20 30 metros, 30 metros, 45 metros, 45, 60 metros. nossa, que é do... É, aqui sempre fala assim, a gente falando assim. Vou falar lá na prova, né?
vou dar spoiler da prova, não, mas mede com 15 metros, com 20. Aí eu vou botar aquela distância, você vai ter que saber, uma árvore está a tantos metros, você tem que saber aqui, se ele tiver a 5 metros, agora a 5 metros da árvore deve estar daqui a ali. Só se for uma árvore pequena, porque senão aqui nessa árvore aqui eu não consigo nem medir, né? Por isso que tem aquela coisa, às vezes é uma árvore, eu estou medindo a arborização, aqueles critérios dentro daquele critério, vamos ver se eu estou 5 metros, até mais esse poste aqui, ó. Vou deixar aqui só que aí ele não respondeu. Mas ela tem que mais Aqui é 5 não, é 8, né? Se esse poste tivesse 8 metros, ele teria 5,6 mas de altura. E ainda teria que medir o poste, a coisa dele. Pé. Você mede com o pé e a costa. O que você falou assim, o que eu estou medindo? Eu estou tirando um ângulo, né? O ângulo é subindo aqui, né? Se eu tiver para me tirar o ângulo total, eu tinha que estar colado lá no chão, né? Eu não consigo fazer essa medida. Aí eu faço uma aqui e outra lá embaixo. Aí você vai ter 2 ângulos. Aí você vai ter 2 ângulos, 2 medidas. Aqui como é metro, eu somo as 2 medidas direto, né? A vantagem desse aqui é para ele já ser direto, né? Mas tem uma de altura, a altura interessante aqui? Não, a altura que não está observando. Para fazer na Não, porque ele tá, se você está a 30 metros, vai te dar uma altura diferente lá de cima e a altura de baixo vai ser diferente, vai ser de acordo com a sua altura. Tá, mas aí a altura aqui, depois soma para aquele Soma com aquela linha. Aí soma no final. Aquele poste ali, tava, quanto que eu dei aqui? Aqui tá dando, não peguei 2 metros, se ele fosse de outro, eu diria 7 metros, poucos metros, né? Tá menos, poste que é menos de altura. Mas a gente não tá 8 aí metros. Aí a volta aqui tá a 2, aí você toma 2 metros naquela medida lá? Não, daquela primeira medida. Se eu tivesse aquele ângulo, eu ia ter que pegar esse ângulo aqui, ó lá, ia dar uns 15 metros, vezes a distância, e aquele outro ângulo que deu lá, vezes a distância, para fazer a tangente e converter, né? Então isso aqui é simplesinho, né? Que ele já te dá direto, né? O pessoal já te botou as escalas direto. Esse aqui também é bom, ele é ruim de olhar aquele outro lá. Mas depois que eu regulei a distância, ele te dá direto. O ruim dele é que ele, para economizar a pilha, ele fica desligando, né? Eu até tentei ver esse tipo de coisa, mas você não tem nem como programar ele aqui, você só tem as 2 coisas, então você já não vem... Ele também já te dá convertidinho direto, se eu quisesse deixar por ângulo, ele me dá ângulo, não sei conforme precisar. É bem, vamos falar, os critérios é bem semelhantes da topografia, né? Aí esse aí do outro, a gente também tem que ir tanto em cima quanto no pé? Tanto em cima como no pé. Até aquele outro lá, que se eu tivesse com o Vertex, que eu falo que é sofisticado, eu ia colocar lá a mira laser dele. Então aí você mirava lá, ele já te pegava, né? Igual uma trena laser, ele já te dava a distância direto. Aí o aparelho tem um chipzinho e computador. Aí eu medi, ele pediu a primeira medida, a segunda medida, ele já te dá lá no leitor dele a altura total direto. Você põe lá, aperta no botão para gravar. Você não precisa nem ficar anotando aí no formulário e levar para o computador, para outro critério, né? Então a ideia do negócio é tirar o erro, né? Porque às vezes eu estou falando aqui, eu estou lá no pé da árvore pegando diâmetro 25,6, aí a pessoa entende 20 e pouco, qualquer coisa. Então já estou tendo um erro no critério, né? Igual aquelas brincadeiras que a gente tinha que as coisas faz escola de criança, de telefone sem fio, né? Quando vai passando a mensagem, quando chega no último, ela já chega completamente diferente. Então a tentativa disso é que eu tenha menos erro, né? Aí eu falei, a altura total dessa árvore, né? Eu já peguei lá 2 metros, vamos pensar isso aqui 2. 4, 6, 8, 12, 14, mais ou menos, que eu medi, vai dar aquilo que eu falou, 15 a 16 metros que eu fui estimando. Se eu estou fazendo um levantamento de campo, eu coloquei aquela vara lá de 4 metros, 5 metros lá perto dela, eu não vou conseguir medir a altura total. A pessoa que está estimando a altura tem que ser a mesma, que aí é a visão dela. Se você for estimar, vai ser diferente da minha, de qualquer um, não vai ser aquela estimativa igual que a gente tenha, né? Então eu falei, às vezes você está não foi o pessoal que eu falo, eu estou trabalhando na prefeitura, o cara quer que eu faça lá
a altura daquela árvore lá, que é o que eu falei, né? Eu posso pegar, marca ali 2 metros conhecido, pega uma caneta, afasta onde que a caneta coincide com aquele 2 metros, depois você vai levantando, que você já tem uma estimativa melhor do que falar, isso aqui tem 6 metros, isso aqui tem 7 metros, né? Visão, cada um tem uma, é difícil, né? Então, gente, o aparelho está aqui, ó, falar, todo mundo já sabe mais ou menos como medir, vai ter a parte da prova prática, né? Eu vou botar uma distância aqui e falar, agora vocês vão medir lá e vai me dar a altura daquela árvore, eu vou medir antes do dia, posso deixar o ponto marcado de 15, 20, 30, aí vocês escolhem onde que vocês querem e me dá a medida da árvore, vai ser a primeira questão, e o diâmetro com a fita e com a açúcar, vou escolher uma árvore próxima aqui. Então vai ser a primeira parte da prova. A outra acho que vamos ver como é que a gente vai avançar assim, nos computadores lá, e vocês vão fazer uns cálculos para mim, tudo lá, não coisa. Tranquilinho, conforme coisa, qual que é o volume daquela árvore. Eu vou ensinar na próxima aula a questão de volume, desses critérios, né? Mas aí, igual falou, eu não acho que ninguém tem. Oi? Tem algum software que a gente vai usar no computador? Pode usar o Excel, né? Ou aquele que eu vou até ver essa semana lá no Calculate, na aula lá que tem naqueles computadores ali, que a gente escola de Excel. Eu gosto de trabalhar com Excel, mas ainda ali no computador não tem, né? A gente faz no. Deve ser aqueles BR Calc, né? lá. Tem planilha também, você tá falando na internet. Tem para o Google Planilha, né? É um negócio de usar a fita para poder achar o diâmetro. É só pegar a circunferência e eu multiplicar pelo B. Dividir pelo B. Aí coisa tudo na prova, é uma coisa que tiver fórmula, eu deixo a fórmula lá. Não, acho que fórmula não é obrigação de ninguém decorar, né? Tem gente, pessoa que gosta, né, que decora aí na fórmula, coisas na fórmula. Você tem que saber fazer, usar ela, né? Aí faltou assunto na próxima aula, eu mostro. Então tem alguma dúvida, gente? Se quiser, é para pensar, planejar, eu não tinha disso, mas Esse aí é fácil para você fazer, você regular, tem fórmula lá, mas eu acho ele muito complicado. E ele vai te dar quase que a precisão de eu fazer com a caneta, acho que até melhor. Esse aí vai. Não, esse aqui já é. Esse já aqui é bem difícil. Com certeza, esse aqui já é que a gente usa para fazer inventário, se a gente tiver os sofisticados, são esses aqui mesmo. Vou pegar a altura são clinômetros, digital, né? Aí seria o outro lá, o VRF que a gente não tem, é mais sofisticado. Aí depois também eu vou falar de como que a gente usa, pegar o fuzil, esse valor de importância, a gente fiquei lá fazendo inventário, não para as peças que eu peguei, o que aquilo, o órgão ambiental geralmente você está fazendo um levantamento, vai te pedir isso. Então é interessante saber como é que eu calculo esse valor de importância de cada espécie, para saber o que esse índice é importante. Ele vai conforme naquelas parcelas, naquela mata ali, vai falar qual que é as que tem valor de importância maior ou menor para a gente retirar. Se hoje ela tem dúvidas. Esse aqui é o mais prático. Não, ele fica aquele coisa, ele é chatinho de trabalhar. Se ele ficasse direto, ele seria bom, né? Mas esse aqui é o mais prático. Igual falou. Direto ao ponto. Ele tem, é um pêndulo, né? Conforme estimula o travei e vem fazer a medição, né? Você tá aqui, tem que acostumar a botar o ponto que você quer, aqueles dois na marcação. Na marcação, né? O outro já é mais chato, né? O outro é chato porque você tem que olhar, como diz, um olho no peixe e outro no gato, né? Você tem que olhar aqui com o outro olho ver onde que tá dando a... Porque geralmente se você fechar um olho é melhor para mim ver coisa. Mas esse aqui eu tenho que ser com os dois abertos, que eu tenho que coincidir um com o outro, né?
Esse aí é digital. Esse é Ele já dá digital. altura. Já dá altura igual esse aqui, dá altura Mas e ele fica outra. calibrando, se ele Tem que ficar demora. calibrando. né? Aí se ele desligar, você tem que ir, passar, apertar o botão para chegar. Ele dá a primeira distância que tem, aí já está programado. Aí você aperta esse aqui outra vez, ele vai para ângulo. Aí você tem que apertar outra vez para ele ir para altura em metro já direto. Então assim, eu acho que ele não é prático. Depois dele ficar desligando, te dá trabalho. Esse é mais simples. Esse é mais simples o funcionamento. Esse é mais. Tem uns que eram importados, tudo aí, tem outro de metal, esse nacional, de ângulo da luz. O outro vai ser, se pegar um importado, vai ter muito trabalho para tu da mesma coisa, só porque ele é de ela já tem um computadorzinho que grava a medição. Aí, gente, uma coisa, a demonstração que faz relatório da visita, né, que vale nota, né, a prova acho que não. Tem 2 aulas antes. A prova vai ter prática? Vai ter prática e teórica. Mas vai ter mais também de aplicar isso, é lógico que estudar toda essa questão de altura, conteúdo, amostragem, né? Para que eu faço aquelas coisas básicas, né? O que é a diferença do censo e amostragem? Por que eu faço amostragem em vez de censos, e o censo me dá o valor real, aí tem toda aquela dificuldade de fazer, né? Quais os tipos de parcelas, amostras, critérios. A última foi, acho que até o capítulo 4. Não, a outra foi de ecologia. Agora vai ser essa que a gente entrou nessa parte que começou pela questão de amostragem, lançamento de amostra. Não sei como é que está hoje, eu vou atualizar o ligado. Hoje eu vou botar esses critérios. Você entregou a prova? Deixa eu entregar. Tá, depois você vai entregar. Eu trago. Guardando papel. Espero que ninguém vai precisar estudar para aprovar. Não, estudou para concurso. Vou botar mais pesado, botei questão de concurso. Tirar de concurso igual eu falo, é complicado, porque a pessoa faz coisa para confundir mesmo, né? Para errar questões. Assim, tem algumas fáceis na prova de concurso e outras que são complicadas. Mas isso de altura, pode ficar em cima da casa, se você estiver trabalhando aí na defesa civil, se estiver trabalhando na prefeitura. Ainda bem que elas caíram fora, se elas caíssem assim, ia tirar a rede toda. Aqui igual falou, essa árvore caiu um galho aqui. Arrebentou essa rede aqui toda. Ela caiu bem pro lado, aqui assim, o prédio sem luz. Se ela caísse pra frente, ela derrubava a rede toda. Ali teve. Eles fizeram uma poda lá pra baixo do DNA, onde que vai pra antidecoterapia, aqueles eucaliptos grandes lá que já estava dando problema na rede de medo de cair e acabar com a luz lá de baixo. Ligou a luz, programado, que o bombeiro cortou as árvores para fazer aquele corte sem perigo. Mas aqui, como falou. Se foi bom mesmo, se for bom mesmo, não vai conseguir lá. Cair numa daquelas árvores, alguém voluntário. Quer pegar? Vai só ir juntando, né? Tomou 3
Levantou um lugar, não sei onde. Aí estavam salvando, sem falar aí chegaram, deixaram as raízes da árvore. A árvore lá no beirado aí eles pararam de tirar. Isso aqui também dá para usar, como eu falei, aquele de geologia, mineração, o pessoal quando vai mexer, eu já te dou a altura, ou o cara quer saber a declividade em grau, para fazer um talude, o corte, então, marcar, em vez de ficar botando um teodolito, e dependendo das marcações mais simples, você faz com o aparelho desse. Quando é um teodolito, é a coisa mais, um levantamento mais certinho, muito... Isso aqui para marcar a curva de nível no campo, do terreno, lá como nível, então você tenha... eu quero que essa... Vamos pensar. Não, é igual. Eu marquei aqui, aí eu marco um ponto lá que vai cair 2 metros, né? Então a pessoa vai lá, bate o piquete, né? Então tem bastante, vamos falar assim, a topografia, assim, é bem... O meu tem esse furo aqui, ó. O ar passa aqui e diminui a velocidade dele. Ele tem a maior resistência ao ar. Beleza, gente? Então semana que vem a gente tem aula aqui, eu vou ver se a gente vai fazer lá no laboratório. Eu vou até ver os projetos lá para facilitar. Falou!